Olá, queridos, tudo bem? Você já brincou de jogar água um no outro? Sim? Não? Ai, muito legal! Você sabia que o carnaval aqui no Brasil começou com essa brincadeira? Vamos conhecer essa história? O Carnaval no Brasil. O Carnaval foi trazido para o Brasil pelos colonizadores portugueses. Os historiadores afirmam que a festividade estabeleceu-se no país entre os séculos XVI e XVII e teve como primeira prática o intrudo, que na língua portuguesa significa pessoa ridícula ou muito gorda. Essa brincadeira fixou-se primeiramente no Rio de Janeiro e era realizada dias antes do início da quaresma, entre familiares e amigos. Mais tarde, chegou às ruas. O intrudo manifestava o clima de zombaria pública e liberdade, e foi uma brincadeira muito comum até meados do século XIX. A sua manifestação mais tradicional era conhecida como molhadelas. Nelas, as pessoas jogavam líquidos mal cheirosos umas nas outras. Alguns dos itens usados eram água suja, lama, fezes, urina, ovos, farinha, limão de cheiro, dentre outras. O intrudo resistiu até a primeira década do século XX e foi responsável por servir de inspiração para diversas brincadeiras que persistem até hoje, como os confetes, serpentinas e lanças-perfumes. Quando o intrudo foi proibido, a elite carioca começou a se reunir nos teatros e clubes, com os bailes de máscaras inspirados no carnaval veneziano, animados pela polca, a primeira forma musical do carnaval. Logo a seguir, entrou no cenário do carnaval o Zé Pereira. A criação deste elemento carnavalesco coube ao português José Nogueira de Azevedo Paredes, que tinha uma sapataria na rua São José 22. A figura do Zé Pereira se constituía em um personagem que saía pelas ruas batendo um bumbo descompassado, e sua prática difundiu-se rapidamente entre as camadas populares. Quanto à origem do nome, encontramos basicamente duas versões. A primeira é que o bumbo, em Portugal, é chamado Zé Pereira. A segunda é que os companheiros de José Nogueira, no auge da bebedeira, durante a festividade, trocaram o nome de José, dando vivas ao Zé Pereira. A história diz que o Zé Pereira, com seus amigos, saía no sábado de carnaval pelas ruas tocando tambor, zabumba, cornetas e sino. O estardalhaço virou moda sustentada por grupos de entusiastas ao longo dos anos, mesmo sem a presença do visionário fundador. A seguir, surgiu no cenário do carnaval os cordões e os ranchos. Qual é a diferença entre um e o outro? Os cordões se caracterizam por ter uma estrutura musical exclusivamente percussiva, acompanhada de cantoria, na qual um ou dois dançarinos, vestidos de índios,
entoavam a copla, um poema constituído de uma estrofe rimada, e o coro, em uníssono, repetia o estribilho, por vezes acompanhados apenas por violão e cavaquinho. Os cordões contavam muitas vezes com um mestre de pancadaria, a quem cabia afinar o ritmo da percussão. Embora nem sempre excluíssem as mulheres, os cordões eram predominantemente masculinos em suas saídas às ruas. Os cordões, no máximo, apresentavam uma cantiga unificada, composta para a ocasião especial. Um dos cordões mais famosos é o cordão do Bola Preta, criado em 1918, que utilizava os batuques do Zé Pereira para explorar sua fé às santidades africanas. Os ranchos se notabilizavam pela presença do luxo em suas fantasias. Os foliões das baixas camadas se fantasiavam tendo como modelo os trajes das elites dominantes. Suas características principais são: usavam alegorias sobre carroças, harmonizavam seu canto, apresentavam-se com percussão leve, pandeiros, castanholas e com volume instrumental considerável que incluía cordas e sopro. A presença de mestre de canto ou de harmonia era a marca característica dos ranchos, tendo em vista a necessidade de ensaios mais estruturados para suas apresentações. Nos ranchos, o destaque era dado pela forte presença feminina, as saiolas ou pastoras, que dominavam o diapasão do canto e do desfile. Por fim, os ranchos desfilavam com enredos fixos, que integravam o conjunto dos componentes. Embora haja muitas divergências acerca da data da origem dos primeiros ranchos, JFG afirma que a sua introdução no Carnaval Carioca ocorreu por iniciativa do baiano Hilário Jovino Ferreira, no dia 6 de janeiro de 1894. Podemos também destacar nos ranchos a presença de muitas cores, símbolos, mestre-sala e porta-bandeira, como também divisão em alas. Surge a seguir, no cenário do carnaval, as marchinhas, músicas pequenas, contendo letras fáceis, com temáticas do cotidiano, objetivando com essas características facilidade no entendimento e memorização do ouvinte. A primeira música instituída para o carnaval foi a Marcha Rancho, Ó Abre Alas, feita para o cordão Rosa de Ouro. Chiquinha Gonzaga, mulher revolucionária, abolicionista, compositora e pianista, é autora desta marcha, até hoje cantada nos carnavais do Brasil. Você conhecia essa história? E o intrudo? Que brincadeira tensa, não é mesmo? Então, estamos no ano 2021 e neste ano não haverá carnaval. E eu queria deixar uma dica para você. Brinque bastante. Aproveite esse recesso, esse feriado, para brincar bastante. E quando você for ver um filme, procure um documentário que fale sobre o carnaval antigo. E tenho certeza que você vai aprender muitas coisas e vai fixar tudo que a gente aprendeu na aula de hoje, ok? Um beijo, a gente se vê. Tchau!